De volta com um novo vídeo da série especial sobre Red Horizons, Chronicles of a Communist Spy Chief, do Tenente-General 2 Estrelas Ion Mihai Pacepa, o desertor de mais alta patente do bloco comunista durante a Guerra Fria. No episódio anterior, trouxemos a tentativa da OLP de Yasser Arafat, amiguinho do peito de Ceausescu, de matar a primeira-ministra israelense Golda Meir em Bucareste, que por muito pouco não foi levada a termo. A seguir, você conhecerá detalhes da Operação Nacional de Arapongagem Romena. Episódio de hoje: Poder através dos microfones. Mihai conta que no começo dos anos 1950, quando a Romênia estava sob o comando de George Georgiou-Dej, foi criado pelo KGB o DGTO, Diretório de Operações Técnicas da Securitate, responsável por efetuar interceptação de microfones e telefones, censurar correspondências por todo o país e fazer entradas subreptícias em residências privadas e instituições públicas. Este diretório também cobria todas as embaixadas ocidentais e outras representações ocidentais na Romênia, incluindo suas comunicações de rádio e telex, além de monitorar as comunicações da OTAN na área. Ceausescu considerava o DGTO sua mais importante arma para controlar a população doméstica, muito mais efetivo que hordas de agentes do Securitate e comitês de informantes espionando todas as áreas sociais, econômicas e residenciais. Ele sempre foi interessado em todas as atividades do DGTO, mas tinha algo especial por microfones. O fascínio de Ceausescu por microfones nasceu no início dos anos 1950, quando ele era comissário político das forças militares, responsável por substituir o exército capitalista romeno por um novo e comunista, modelado pelo Exército Vermelho Soviético. Em 1954, o então general Ceausescu tornou-se secretário do Partido Comunista no comando das forças militares e de segurança, sendo intensivamente instruído pelo próprio Nikita Khrushchev no uso de microfones. Mihai recorda que viu as instruções de Khrushchev dadas a Ceausescu sendo gradualmente postas em ação. Em 1965, quando Ceausescu se tornou líder supremo, o monitoramento da população transformou-se numa operação em massa sem precedentes. Centenas de milhares de novos microfones escondidos foram ativados em salas e quartos, começando pelo Politburo. Como na União Soviética ou em qualquer outro país comunista, corrupção e prostituição reinavam nos mais altos níveis na Romênia e os microfones gravavam tudo. Como Khrushchev, Ceausescu também ordenou a construção de uma sala de monitoramento atrás de seu escritório, assim podia ouvir as gravações. Microfones eram a chave do seu poder. O número 2 na hierarquia romênia, George Apostol, que havia sido secretário-geral do Partido Comunista, era o principal rival de Ceausescu. Os microfones nele mostravam que Apostol era um devotado marxista-leninista com nada a reprová-lo, exceto não ter respeito suficiente por Ceausescu. Coincidentemente, também revelaram que a esposa de Apostol estava dando festas para as amigas, raramente frequentadas pelo marido. Ceausescu recebeu fotos clandestinas destes eventos privados e resolveu ditar pessoalmente uma carta, entre aspas, anônima, como se fosse escrita por um amigo de Apostol, descrevendo-o como um burguês cuja conduta era incompatível com a sua posição de número 2 no partido. A tal carta, escrita à mão, foi colocada em um envelope junto das fotos clandestinas que ele selecionou pessoalmente e postada para o primeiro secretário do Partido Comunista Romeno, o próprio Ceausescu. Em 10 de dezembro de 1967, durante um intervalo na Conferência Nacional do Partido Comunista Romeno, Ceausescu confrontou Apostol com a carta anônima e pediu-lhe para renunciar do Politburo. Temendo uma recusa obstinada, Ceausescu imediatamente convocou uma reunião de emergência do órgão. Após 20 minutos de discussão, o Politburo, pego de surpresa pela agressividade de Ceausescu e a evidência em comum, concordou em remover Apostol temporariamente de sua posição e indicá-lo como presidente do Sindicato do Comércio Nacional. Uma vez que não era mais o número 2, Apostol estava acabado. Em maio de 1977, foi rebaixado a embaixador na Argentina. E uma vez que Apostol foi substituído no Politburo por um apoiador de Ceausescu, o resto foi fácil para o ambicioso líder.
Ele convenceu o número 3 na hierarquia do partido, Chivo Stoica, a renunciar por conta do seu problema com o alcoolismo. Stoica renunciou com a promessa de Ceausescu de que seria mantido como figura honorária pelo resto de sua vida. Mas, em 18 de fevereiro de 1975, Stoica foi chamado pelo Comitê Central e é acusado de ter tido relações sexuais com a sobrinha de 22 anos. Ele rapidamente percebeu que tinha microfones em sua própria casa e naquela noite cometeu suicídio. Um bilhete endereçado a Ceausescu foi encontrado em sua mesa. O teor nunca foi divulgado. Contudo, após lê-la, foi dito que Ceausescu primeiro pediu álcool para higienizar as mãos, depois champanhe. Alguns outros líderes da velha guarda foram chantageados, recrutados e finalmente colocados como nova guarda, tudo com o auxílio de microfones. Em 1967, Ceausescu substituiu as antigas 17 regiões administrativas romenas por 39 distritos menores. Com isso, os novos líderes tinham muito menos poder pessoal. Todo o grupo de comandantes sênior do exército também foi substituído. Foi a mais drástica rotação de poder desde que os comunistas tinham assumido o governo. A verdadeira e única razão para estas mudanças era a política de Ceausescu de colocar seus homens em toda parte, uma estratégia projetada para durar até o fim de sua vida e até aquele da dinastia para o qual ele previa passar o cetro. Este dito escolhido era Nico, seu filho estuprador, viciado em jogo e bêbado. Em março de 1974, Ceausescu finalmente remove o último peão da velha guarda. Ele chantageou seu primeiro-ministro, Ion George Maurer, com cartas anônimas condenando suas opiniões liberais e o comportamento de sua esposa, persuadindo-o a renunciar por motivos de saúde. Vocês já entenderam como é que ele obteve informações para tal carta, certo? Mihai conta que Ceausescu determinou que cada membro da velha guarda, removido ou mantido no posto, fosse monitorado eletronicamente pelo resto da vida. Ele também ordenou secretamente que os novos membros do Politburo e ministros do governo fossem cobertos por microfones em seus escritórios e casas desde o primeiro dia até a remoção, quando seriam tratados como os da velha guarda. Disse a Mihai em 1972 que não devemos confiar em ninguém, incluindo os membros da família, antes de verificar seus pensamentos. Mas ele não se contentava em monitorar a elite do partido e do governo. Nicolae Ceausescu era mais obsessivo que isso. Monitorar os pensamentos de toda a população romena havia sido a maior meta doméstica de Ceausescu, para a qual ele não poupava recursos ou mão de obra. Quando chutou Dej e assumiu o poder, as forças de segurança romenas tinham apenas uma central e 11 centros de monitoramento eletrônico desenvolvidos pela KGB e 5 unidades centrais de censura a correspondências pelo país. Em 1978, o DGTO tinha 10 centrais e 248 centros periféricos de monitoramento eletrônico automático, além de mais de 1.000 unidades portáteis cobrindo pequenas cidades, estâncias de férias e os monastérios preferidos dos turistas ocidentais, bem como 48 unidades de censura à correspondência. Em 28 de março de 1978, o casal Ceausescu aprova o uso em escala nacional de um novo tipo de aparelho de telefone desenvolvido pelo DGTO que, além de realizar e receber chamadas, continha um microfone muito sensível capaz de gravar todas as conversas na sala em que fosse instalado, inaugurando uma nova era de vigilância eletrônica de larga escala, sem a tediosa necessidade de entradas subreptícias em residências privadas para instalar microfones. A partir daquela data, aquele era o único aparelho homologado para uso. Na mesma ocasião, Nicolae mandou substituir os mais de 3 milhões de aparelhos antigos instalados no país por estes novos. Para ativar a espionagem, bastava ligar para o número de interesse. Mesmo após desligar, a gravação continuava. O DGTO ainda detinha outras inovações, como, por exemplo, transmissores instalados dentro de eletrodomésticos para permitir a espionagem nas zonas rurais do país, onde não havia telefones. Perceba, meu ouvinte, a espionagem numa ditadura não tem fins puramente políticos, no sentido de manipular as esferas do poder para que tudo gravite ao redor do ditador. Não. O conceito de privacidade inexiste em sentido amplo, do capial que mora no meio do mato ao trabalhador dos centros urbanos. E lembre-se,
Tudo podia ser usado contra qualquer cidadão, seja para efeitos pedagógicos ou para outros fins de interesse da ditadura. Encerro aqui agradecendo a audiência. Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique ligado. Em breve teremos mais histórias escabrosas de Red Horizons. Tchau!